Olá pessoal, me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e nessa aula daremos continuidade a falar dos sinais vitais, iniciando pela temperatura. A temperatura corporal é um produto das reações metabólicas que acontecem no corpo, resultado de um produto do calor produzido pelo calor perdido para o ambiente. A temperatura é regulada por uma estrutura chamada hipotálamo. O hipotálamo fica aqui, no centro do encéfalo. É uma estrutura que controla os hormônios do corpo, controla o metabolismo do corpo. O que é metabolismo? É a atividade do nosso tecido, certo? Tecido nervoso, tecido muscular, tecido cardíaco, tecido intestinal, tecido hepático, tecido renal. Todos esses tecidos do corpo que formam os nossos órgãos, eles trabalham, eles funcionam. A velocidade das reações do corpo é chamado de metabolismo. E às vezes nós temos um metabolismo rápido, metabolismo lento. Quem controla esse metabolismo é o hipotálamo por meio de hormônios, junto a uma glândula muito importante chamada de hipófise e outra chamada de tireoide. Então, essas reações do nosso corpo geram calor, geram a nossa temperatura interna. E nós somos uma raça que não perde temperatura para o ambiente, como os lagartos, os répteis. Nós temos uma temperatura corporal controlada até certo ponto, porque o excesso do frio e o excesso de calor podem alterar esse estado de temperatura a qualquer momento. Mas nós temos essa temperatura controlada pelo nosso hipotálamo, porém podemos ter influências no aumento da temperatura. Menopausa é o processo em que a mulher para de menstruar, os hormônios vão decair, porque a mulher está entrando numa idade infértil, ela não tem mais necessidade, de acordo com a cronologia biológica, de engravidar, já passou da sua idade de engravidar, e esses hormônios se alteram, causando algumas coisas, como ressecamento vaginal, aumento de calor, dores de cabeça. E esse aumento de calor, também chamado de fogachos, é um aumento da temperatura corporal causado pelo climatério. Insolação, o excesso de sol, você leva muito sol no dia, isso pode aumentar a temperatura corporal. Até porque você vai desidratar, você vai ter um desequilíbrio hidroeletrolítico e mais outras funções do sistema do nosso organismo que podem culminar no aumento da temperatura. Atividade física. Quando você malha, você corre, você levanta peso, você está fazendo com que os seus músculos trabalhem em uma intensidade muito maior. Ou seja, você aumenta o metabolismo dos músculos. Eles precisam consumir muito mais energia para aumentar de tamanho, para produzir mais proteínas, para dar conta daquele exercício que você está realizando. E isso aumenta a temperatura corporal, bem como os outros sinais vitais, como respiração, frequência cardíaca. Os extremos de idade, bebês e idosos. A longevidade e o nascimento. Nós temos sistemas nervosos, nós temos metabolismos diferentes. Nos idosos, o metabolismo está freando, enquanto nas crianças o metabolismo aumenta para produzir mais tecido, para produzir aumento dos órgãos, aumento de massa corporal, aumento de desenvolvimento neural, e esse fator é contrário aos idosos. Então, as idades, os extremos de idade, nós temos também alterações de temperatura. Além do estresse. O estresse diário ou transtornos que levem ao estresse, ao excesso de estresse, pode causar um aumento da temperatura, porque você vai ter aumento da respiração, aumento dos batimentos cardíacos, um aumento da atividade estomacal. Então, o nosso sistema nervoso ele fica mais ativado nas situações de estresse. E isso também influencia no aumento da temperatura. Pessoal, nós podemos medir temperatura de vários modos. O mais convencional é a temperatura axilar, que nós medimos com termômetros
digitais ou por coluna de mercúrio, que não são mais utilizados devido ao acidente de acontecer desse termômetro quebrar. E o mercúrio é um metal altamente tóxico que já não usamos mais nos nossos serviços de saúde. Agora é padronizado a temperatura por meio dos termômetros digitais, certo? Mas também temos os termômetros auriculares de infravermelho. Como vocês podem ver, é um termômetro mais equipado, com bateria, e ele lança um raio infravermelho, que por meio desse raio, ele consegue emitir um sinal e captar a temperatura daquela região. Ele pode ser intra-auricular, com uma pecinha que vai no interior do canal otológico, ou ele pode ser o mesmo utilizado extra-auricular. Nós colocamos de preferência por cima de uma artéria da cabeça, ou na artéria frontal, que passa aqui pelo meio do osso frontal do crânio, ou pela artéria temporal. E ele pode ser de um desses modelos. Não vemos muito por aqui, mas existe também o termômetro descartável, que ele muda de cor de acordo com a temperatura. Existem faixas, certo? De acordo com o calor emitido pelo corpo, ele vai mudar a coloração. E com isso nós temos a temperatura. E ele é descartável. Após referir a temperatura do paciente, é anotado e descartado. Gente, quais locais nós utilizamos para aferir a temperatura? Como foi visto, intra-auricular, ele tem aqui um suporte para medir a temperatura do interior do ouvido. Retal, extra-auricular, que é aferido ou na têmpora, ou na artéria, ou por cima da artéria frontal, que foi vista, fica no meio da testa. Sublingual ou axilar. Quanto mais no interior do corpo, mais fidedigno é o valor da temperatura interna. Nós nos baseamos muito na temperatura axilar, porém, ela não dá o valor mais fidedigno da nossa temperatura corporal. Por quê? Existem barreiras até o exterior do corpo. Na área axilar, geralmente existem pelos, então o contato com o interior do corpo é mínimo colocando na axila. O valor mais fidedigno da temperatura é o retal, que nós utilizamos mais em crianças. Depois desse, o sublingual e depois as vias externas. Mas, não se engane, os valores de referência não são os mesmos. A temperatura retal ela pode variar de 36 a 37 graus e meio. A temperatura axilar variar de 35,5 a 36,9. A temperatura sublingual de 36 a 37,3. E a intra-auricular de 36 a 37,7. Então, nós vemos que temos valores diferentes, certo? A temperatura externa da têmpora é parecida com a temperatura axilar, por isso que não foi colocado o valor aqui em cima. Mas a retal e a sublinguar são as mais fidedignas, porque tem contato direto com a mucosa. E a mucosa ela é muito vascularizada, ela é aquecida. Então, o processo de metabolismo, o calor gerado pelo metabolismo, é mais sentido nas mucosas, diferente das áreas externas. Porém, o intra-auricular não é externo, certo? Ele mede também o interior do canal auditivo, que tem a sua temperatura que nós consideramos elevado, 37,7. Porém, para essa medição não é elevado, é normal. Diferente da axilar. Então, eu quero que vocês aprendam esses valores e as vias de aferição, porque elas não são iguais, os valores não são os mesmos, e um paciente que aqui estaria sem febre, mediu o intra-auricular e a gente está dizendo que ele tem febre porque esse valor deu 37,7, está errado. Tá? A gente tem que saber a normotermia das vias de aferição. O procedimento.
Nós vamos ver o procedimento utilizando o termômetro digital axilar. Nós primeiro limpamos a extremidade do termômetro com álcool 70%. Secar a axila antes de realizar a eferição. É importante ela não estar úmida, não estar suada, certo? Colocar o bulbo do termômetro na dobra das axilas. Certificar que o termômetro esteja bem posicionado ao abaixar o braço. A maioria dos termômetros apresenta alarme sonoro para sinalizar que a aferição já foi concluída. Antigamente, nós precisávamos esperar de 3 a 5 minutos e olhar no medidor de mercúrio qual a temperatura que o paciente se encontra. Hoje, não. Os termômetros eles passam em média 3 minutos no máximo e eles já conseguem dar um valor e eles têm um alarme para avisar que aquela temperatura já está no valor estabilizado. Levantar o braço e retire o termômetro pela haste com cuidado. Não pegue no bulbo do termômetro. Na hora que for visualizar o valor da temperatura. Porque o seu calor das suas mãos pode alterar a temperatura do paciente. Observar a temperatura em seu visor e, em caso de dúvida quanto ao resultado, repita o procedimento no outro braço. Os valores de referência para a temperatura axilar, que é a mais utilizada. Como nós vimos, você vai ter um dado numérico, uma unidade de valor, que no caso aqui é graus Celsius, e um termo clínico que vai indicar o estado do paciente de acordo com aquele sinal vital mensurado. Abaixo de 35 graus, nós consideramos hipotermia. O paciente está com hipotermia. Hipo, abaixo. Termia referente à temperatura. Então, ele está com a temperatura abaixo. Gente, febre é perigoso. Hipotermia também é perigosa. Paciente com hipotermia morre. Então, nós devemos nos atentar à hipotermia. Ah, professor, mas aqui é um país tropical, né? Aqui é calor, aqui tem calor. Mas não é só o clima que influencia a temperatura. Se o paciente perder sangue, teve um trauma, perdeu sangue, o metabolismo do corpo vai baixar, porque não tem oxigênio para sustentar o metabolismo do corpo. E o que é que acontece? Os sistemas vão começar a parar devagarinho. E esse parar é reduzir o metabolismo, reduzir o calor humano. Com isso, ele vai ter uma hipotermia. Por isso que é importante, nesses casos, manter o paciente aquecido. Porque o paciente cada vez mais perdendo temperatura, mais difícil vai ser dele manter esses sistemas vivos. Paciente sem febre é considerado de 36,1 a 37,2. Ah, professor, o paciente está com 35,9. Pode se considerar febril. A gente não vai ser rigoroso nesses valores abaixo, não. Tá? A gente só considera assim. Abaixo de 35 é hipotermia. Mas abaixo de 36, entre 36 e 35, considera normal, sendo que avalia se tem algum fator que está causando essa baixa temperatura. Porém, não é perigoso para ele. Por isso que nós não damos uma nomenclatura adequada. Estado febril, 37,3 a 37,7. Febre ou hipertermia. Hiper, aumentado. Termia, temperatura aumentada. Certo? Vão se apropriando desses nomes, pessoal. Vocês vão usar todos no registro, certo? E eu quero que vocês saibam, porque é importante vocês mostrarem que vocês sabem as terminologias clínicas adequadas para cada sinal vital. Então, a febre é de 37,8 a 38,9. Chegando a 39 a 40 graus, nós temos a pirexia. Piro é um prefixo que vem de fogo, de calor, é um excesso de calor. E hiperpirexia é acima de 40 graus. A temperatura segura é abaixo de 39. Acima de 39
já é uma febre alta, certo? Pirexia seria uma febre alta. E acima de 40 graus tem que se reverter o quadro febril. É muito alto. Se for em criança, é muito mais alto ainda. Nós temos que ter cuidado, tanto quanto a hipotermia, quanto a hiperpirexia, que são valores extremos, do menor ao maior. Gente, os tipos de febre que nós temos, né? Os tipos de hipertermia que nós temos. Febre sustentada é uma temperatura acima de 38 graus, constante, com pouca flutuação. Igual aos outros tipos de sinais vitais, nós temos um gráfico. O gráfico da febre ele é simples. Horas contra temperatura. Tal hora, tal temperatura, coloca um pontinho. Aí a temperatura subiu 1 hora depois. Então, nós já colocamos o pontinho mais acima. E aí desce e sobe. Então, o gráfico ele é assim. Ele não é uma onda, como o pulso, como a respiração. Ele é um gráfico de tabela que nós fazemos para ter controle sobre a febre do paciente. A sustentada é que a febre não baixa, não fica abaixo de 38 graus. Ela fica acima de uma temperatura fixa, constante, que fica acima de 38 graus. Intermitente, picos de febre intercalados com temperaturas de níveis usuais. Temperatura volta ao nível aceitável pelo menos uma vez em 24 horas. Ou seja, em um dia nós temos picos de febre, temperatura elevada, e uma vez por dia temos o decréscimo da febre a uma temperatura aceitável. E depois ela sobe novamente e fica lá oscilando entre seus valores altos. Remitente são picos e quedas de febre sem retorno à temperatura normal. Nós temos a hipertermia, nós temos valores abaixo do normal, né? Por exemplo, 35 graus, 35,5, aí 38, aí 34, pula para 39, volta para 35,5. Então, você fica em todos os valores, menos no valor adequado, que seria de 36,1 a 37,2. Recidivante são períodos de episódios febris e períodos com valores de temperatura aceitável. Esses períodos duram mais de 24 horas, diferente da febre intermitente. A recidivante é o seguinte, por exemplo, a febre da malária. Febre terçã é um período que você passa 48 horas sem febre e um dia inteiro com febre, oscilando em temperaturas altas. Dependendo do tipo de plasmódio da malária, esse tempo afebril pode ser maior, 3 dias ou 2 dias sem febre, e depois um período febril, todos tendo mais de 24 horas, sendo período sem febre ou período febril. Compreendido isso, pessoal, nós vamos para o quinto novo, mas não menos importante, sinal vital, dor. É uma experiência sensorial e emocional complexa, desagradável, associada à lesão tissular ou não. É subjetiva e individual. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Esse é o conceito de dor. Uma experiência desagradável, podendo ter lesão ou não, subjetiva e individual, porque cada um tem um modo diferente de interpretar a dor. Certo? Considerado o quinto sinal vital, pode causar alterações nos demais sinais vitais, a depender das condições do paciente e da sua intensidade. Foi visto, gente, em estudos que a dor ela altera os outros sinais vitais. Às vezes o paciente só está com dor, mas altera a frequência cardíaca, altera a frequência respiratória, altera a pressão arterial, altera a temperatura. Então, como a dor é uma coisa subjetiva que influencia em todos os nossos valores objetivos, ela passou a ser considerada como um sinal vital também, que deve ser avaliado, deve ser colocado em consideração
Quando nós tratamos de uma emergência, dores de moderadas a alta, nós temos que dar um pouco mais de prioridade para esse paciente, porque ele pode ter descompensação dos outros sinais vitais. Avaliando a dor. Nós avaliamos quanto à intensidade, é um nível gradativo da sensibilidade entre leve e insuportável. Intensidade, nós vamos ver que existem escalas para medir a intensidade da dor, certo? Não se preocupe com isso agora. Localização, ela pode ser precisa ou difusa. Irradiação, o comprometimento de uma raiz nervosa e o dor em segmento que é inervado por esse nervo, certo? Caráter, como o paciente descreve a sensação, se é como facada, pontada, queimação, se é constante ou intermitente, ou seja, se é uma dor que não para, ou que ela tem períodos sem dor e depois retorna. Cronicidade, se é uma dor que tem pouco tempo após o início, ou que já tem um bom tempo que essa dor vem acompanhando o paciente. E o seu início, se ela iniciou de uma forma súbita, sem nenhum aviso, ou insidiosa, se ela começou com a dor fraquinha e foi aumentando aos poucos. Pessoal, é interessante vocês coletarem esses dados, que o paciente falar acerca da dor dele, porque vai nos dar uma orientação para, junto com o enfermeiro, elaborarmos um plano de cuidados para esse paciente com dor. Lembrando que dor pode ser chamado pelo termo algia, certo? Algia é o termo clínico para dor. E nós podemos utilizá-lo quando falamos de medidas antálgicas, certo? Ou da localização. Por exemplo, o paciente está com dor de estômago, ele está com gastralgia. Então, algia é o termo clínico para dor que vocês vão ter que incorporar no vocabulário de vocês. Pessoal, ferramentas para classificar a dor. Nós temos a escala numérica, certo? Que é uma escala de 0 a 10. O 0 é sem dor, o 10 é uma dor insuportável. Você pede para o paciente dizer em qual número ele acha que aquela dor está sendo pertinente a ele. Escala visual analógica. Coloca-se um traço. O primeiro é sem dor e o último é a dor mais insuportável. E ele vai dizer em qual parte desse traço ele se encontra. As escalas de Wong-Baker nós utilizamos muito em crianças. Crianças não têm esse conhecimento numérico. Então, às vezes, a gente usa em crianças, mas pode ser usado em qualquer paciente. 0 é a carinha feliz porque está sem dor. E 10 é uma carinha chorosa porque está com a dor insuportável, não consegue suportar a dor. Então, uma escalinha de 0 a 10, de números pares. E para adultos, nós utilizamos comumente a escala numérica. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido a importância dos sinais vitais, como aferir, como registrá-los. É uma grande atividade que vocês têm na equipe de enfermagem e no quadro dos pacientes diariamente. É importante aferir os sinais vitais de todos os pacientes, sendo graves ou não. É um procedimento que já é institucionalizado em todas as unidades de saúde, porque é o que vai dizer se o paciente está bem ou não. E às vezes ele não precisa falar, basta a gente chegar lá para fazer a medição desses sinais. E aí nós vamos saber como o sistema dele está, o que é que o organismo dele tem para nos dizer. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço e até a próxima.